Olá pessoal, seguindo aí a trajetória do que eu já havia falado antes, que o canal iria ter algumas modificações. Então, se vocês perceberem aí no canal, tem músicas mais clássicas, trilhas sonoras de filme, músicas, claro que sempre respeitando os direitos autorais dos canais, né? Sempre verificando se não vai de alguma forma interferindo em direitos autorais, sempre buscando respeitar, né? Se tiver algum vídeo que possa prejudicar, já deleto na hora, né? E também coloco algumas coisas, audiolivros mesmo, audiolivros prontos, né? Então eu dei uma modificada aí no canal para uma diversificada, né? Para melhorar, a ideia é melhorar ele cada vez mais, né? E aí, com o decorrer do tempo, nós teremos mais coisas, mais vídeos falando de outros assuntos diversos, né? Como conhecimento técnico na área da construção civil, conhecimentos abrangentes, né? De português, geografia, matemática, história, psicologia. A ideia é daqui a alguns anos o canal virar uma espécie de microcosmos, né? Microcosmos com bastante audiolivros, bastante documentários a respeito de conhecimentos gerais. Um canal de conhecimentos gerais mesmo. Algumas partes do canal vai ter vídeos curtos de 5 minutos, no máximo 7 minutos. E também vai ter uma playlist de vídeos longos, né? Vídeos de 1 hora, 2 horas de duração. Porque qual que é a ideia? Vai depender do apetite da pessoa, vai depender do que ela busca. Se é uma pessoa que busca conteúdos rápidos, coisa rápida, então eu vou colocar vídeos curtos, coisas rápidas. Se é uma pessoa que quer se aprofundar um pouco mais num determinado assunto, então aí é um vídeo mais longo. Então você vai ter vídeos, desde vídeos de 5 minutos, vídeos de 1 hora, 2, até vídeos de 20 minutos, 30, vídeos médios. Aí vai do gosto de cada inscrito ou de cada pessoa que visualizar. Eu, sinceramente, é um desabafo, né? Eu passo por uma época no Brasil em que a leitura de livros é precária, conhecimento geral é praticamente desprezado pela maioria da população, conhecimentos profundos de filosofia, mas eu quero ser fiel ao que eu busco, né? Um grande ícone inspirador para mim é o Olavo de Carvalho, ele que me inspirou a fazer o canal e a continuar os trabalhos. Eu me identifico com a filosofia conservadora, então eu estou buscando me tornar um filósofo conservador, uma das pessoas no futuro aí, com o tempo, que vai pavimentar esse pensamento aí. Bom, sem mais delongas, eu queria compartilhar uma experiência que eu estou tendo, que eu acho interessante, que é a análise de um filósofo chamado Henri Bergson. Bergson é um filósofo francês, né, que viveu em meados aí do século XIX, século XX. O Bergson, ele era um filósofo que escreveu Evolução Criadora, e ele era um filósofo de muita profundidade. Ele refletia muito na sua obra Evolução Criadora a respeito da biologia, a respeito da física, a respeito do conhecimento científico. Então Bergson é um grande crítico da ciência, um grande crítico do pensamento e da metodologia científica em si, né?
Qual que é a crítica de Bergson com relação à ciência? O problema não é a ciência em si, mas o problema é o cientificismo. Algumas pessoas encaram a ciência ou o cientificismo, né, como se fosse a verdade absoluta, incontestável. Algumas pessoas, né? A autoridade máxima é a ciência e não vale contestação, não se pode contestar. Como se a ciência fosse a única verdade absoluta, inquestionável no universo. E a crítica de Bergson é que os cientistas, né, ou o pensamento científico, ele se faz usar de uma análise matemática, estatística, pitagórica, uma análise metódica, racionalista de mundo, de universo, do todo. Então a ciência tenta abarcar o todo, e uma das vertentes principais que a ciência usa é a matemática. E aí a crítica do Bergson, porque o Bergson afirma que não é possível abarcar o todo, não é possível analisar o universo através só da matemática. Aliás, é uma análise, é um recorte. A ciência faz um recorte do mundo. Ela pega um determinado problema e faz uma análise daquele problema, se debruça sobre aquele problema, sobre aquele recorte, sobre aquele ponto específico e tenta resolvê-lo de certa forma, de alguma forma. E a filosofia, ela traz um embasamento muito mais profundo de pensamento, de análise do que é o conhecimento. Aliás, uma das questões principais da filosofia é o que é o conhecimento e como ele se dá. Até que ponto é possível conhecer as coisas. Pegando um gancho disso, né? Uma outra coisa que eu ando analisando muito por essas semanas é o Jesus histórico, a análise da história do povo judeu e as observações do cristianismo, né? Eu estou ouvindo audiolivros, né, também. Eu estou ouvindo tanto audiolivros do Rodrigo Silva, né, que é um grande teólogo, né, um grande historiador, arqueólogo, né, e O Ceticismo da Fé, o livro do Rodrigo Silva, um excelente livro, eu recomendo. E também estou ouvindo o audiolivro do Richard Dawkins, que é um cientista, né, e ele é ateu, né, e ele escreveu um livro chamado Deus, um Delírio. Então eu estou analisando, né, o ponto de vista de um cristão e o ponto de vista de um ateu. Ambos são cientistas, só que um é arqueólogo, mais teólogo, e o outro é mais cientista. E o Richard Dawkins vai analisar no seu livro, nas primeiras páginas, primeiras partes lá da introdução, ele vai falar a respeito do ateísmo, né, e o quanto existe de importância para ele defender a importância ateística, a pensamento ateístico. E ele analisa alguns dados também, algumas vertentes do evolucionismo, né? E faz algumas análises de constatação, de periodização. Ele faz uma análise sistemática científica do método, né? E de algumas análises da paleontologia e das relações de fósseis, do carbono 14 e toda aquela parafernália que a ciência utiliza. Ele vai falar a respeito das dificuldades do ateísmo, né? Porque o ateísmo não é a maioria no mundo. A maioria acredita numa religião no mundo. A religião é muito forte no mundo. São poucos ateus, né, comparados aos religiosos no mundo inteiro. E aí ele fala a respeito disto, né?
Já o Rodrigo Silva, ele vai falar a respeito da sua crença em Deus, né? E os caminhos que ele percorreu, né? Baseando-se em Descartes. Descartes influenciou ele para falar a respeito disso, assim como outros pensadores, e ele vai fazer uma análise da educação atual, das universidades, da precariedade que o Brasil enfrenta na parte educacional, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos, né? E, e ele vai fazer uma análise crítica a respeito da ética na educação e a precariedade que enfrentamos. Olavo de Carvalho falou muito sobre isso. Ele tem um curso muito interessante que vale a pena vocês conferirem, que é o curso da paralaxe cognitiva. Ele faz umas 6, 7 aulas aí, várias aulas a respeito da paralaxe. O que é a paralaxe? É a dificuldade que o indivíduo tem de enxergar a realidade, é a desconexão, vamos dizer assim, que o indivíduo tem com o mundo. Então ele não consegue perceber o mundo como ele é. Então ele vive constatando o mundo através de uma análise, vamos dizer assim, errônea do mundo, que é típico de um racionalista progressista, né? O racionalista progressista, ele acredita que através do gabinete, através de uma mesa, ele pode fazer um mapa estratégico do mundo. Tem um mapa aqui atrás que eu desenhei para criar ficção, né? Estou escrevendo ficção. E aí ele acha que ele pode, através das ideias dele, mudar o mundo inteiro. Ou ele pode analisar o mundo através do racionalismo. O racionalista, ele acha que, como um exemplo disso é o Hegel, né? Que acha que pode abarcar o todo através da razão. A razão é o real e o real é a razão, já dizia Hegel. Ao contrário do que o conservador acredita. O pensamento conservador bebe muito das origens das fontes cristãs, né? Cristianismo, filosofia grega e o direito romano. E o pensamento conservador, ele é muito alicerçado no ceticismo. O Bergson, ele é um filósofo terrivelmente cético, terrivelmente empírico, né? Ele acredita na experiência, né? E a experiência pode levar à análise do ser enquanto ser, análise real de mundo. A construção de mundo, né? Os valores continentais, os valores de milhares de pessoas somadas no decorrer de milhares de anos, nos trouxe até aqui. As nossas leis, as nossas tradições, a religiosidade, a família, a pátria, a defesa do território nacional, a defesa da soberania e a defesa da liberdade são os pilares do conservadorismo, o que hoje tem algumas vertentes políticas que querem destruir a liberdade, tentando instalar aí uma espécie de ditadura global. Então, nós temos forças que se degladeiam, que fazem parte do nosso cenário político. A busca pelo poder nada mais é do que a busca por ter o domínio de pessoas, ter o domínio de uma determinada classe de pessoas. Quantas pessoas te obedecem? Dependendo de quantas pessoas te obedecem, aí a resposta é se você tem o poder ou não. Dependendo, se nenhuma pessoa te obedece, você não tem o poder. E se você tiver pessoas que te obedecem, você tem um determinado poder. Se você comanda nações, né? Se você tem o poder da sua caneta de interferir nas leis de uma nação, você tem um determinado poder. Se você tem uma fábrica de funcionários, você também tem um determinado poder. Algumas pessoas fazem deste poder uma vida.
dedicam a vida ao poder, à manutenção desse poder. Aristóteles escreveu muito sobre política. Platão escreveu muito sobre política também. E as relações que se dá entre as esferas de poder. Aristóteles falava sobre os sistemas de governo. Nós temos o sistema aristocrático, tirânico, nós temos o sistema democrático, demagogo, nós temos o sistema... Aristóteles vai descrever que existem várias formas de se governar, e cada uma delas tem sua vantagem e desvantagem. Platão criticava muito a democracia, por exemplo. Ele acreditava que democracia, o grande problema da democracia para Platão é que você vai dar a pessoas que não estão preparadas, ao povão, né, na opinião de Platão, não tem o conhecimento filosófico, sociológico, antropológico para decidir a respeito dos destinos da polis. Polis é a cidade. A palavra economia quer dizer ekoi, que quer dizer administração da casa, né? Política e administração da polis, das cidades. E o problema da política é que você lidar com forças antagônicas, com o que há de pior no ser humano às vezes. Forças antagônicas que se degladeiam, forças de interesses. O que fazer? Existem alguns pensadores na história do conservadorismo que dizem que os piores são eleitos. Me perdoem, eu não me recordo qual que era o pensador, mas ele diz, era um conservador, ele diz, eu não sei se é Michael Oakeshott ou... eu não me recordo agora, nos próximos vídeos eu digo quem é. Que ele diz que o campo político é um campo de disputa. É o campo mais disputado da face da Terra, é o campo político. É o campo do poder político. E aí esses grupos vão se degladiar. E aí, às vezes, dependendo da situação, dependendo do tipo de política que se tem, vale tudo. E aí você elege pessoas com perfil que vem do seio da sociedade. Então o político nada mais é do que reflexo da sociedade, reflexo do seu meio. Na filosofia moderna, no pensamento moderno, modernismo cartesiano, no modernismo racionalista, tira-se Deus da parada, tira-se Deus da jogada. E aí? O que você tem? Você tem o homem. E a partir do homem começa a se pensar na ética. Descartes, em seus manuscritos, ele dizia cogito ergo sum. Ou seja, penso, logo existo. Se eu posso duvidar, então eu posso pensar. Se eu posso pensar, eu existo. A minha existência parte do pressuposto que eu penso. E se eu penso a minha existência, eu posso refletir sobre a vida. E duvidar sobre tudo. Posso colocar tudo sobre dúvida, menos a própria dúvida. E a partir daí, você tem vários desencadear de pensadores e pensamentos a respeito da vida. Pensadores como Nietzsche, Freud, Marx, dentre outros, Kant, Hegel, vão começar a pensar o mundo da vida, não da perspectiva de que Deus é o centro do universo, Deus é o centro do mundo, Deus é o centro da vida do ser, mas o ser busca sua própria vontade de potência. O ser tem elan vital, o ser tem energia, e essa energia é uma busca pelo prazer. Platão diz que o homem é igual a desejo.
o Freud defende a ideia de que a nossa civilização ela se modernizou e para viver em sociedade o homem teve que negar alguns instintos vitais, alguns desejos, algumas emoções, ele teve que podar isso, ele teve que ressignificar, ele teve que sufocar algumas vontades em nome do coletivo. E isso desencadeou uma série de problemas. Nietzsche vai defender a ideia de que a melhor vida para ser vivida é aquela que você pode viver o mesmo sempre. O eterno retorno do mesmo. O que é o eterno retorno do mesmo? É uma vida que vale a pena ser vivida. É uma vida da qual você viveria para sempre, eternamente. Aquilo que você repetiria indefinidamente. Essa é sua coluna vertebral, essa é sua coluna principal. É algo bastante complexo, mas isso desencadeou a ética, isso desencadeou o pensamento. O grande problema da sociedade atual, segundo o pensamento cristão conservador, principalmente conservador, é que ela se afastou de Deus, que ela se afastou da igreja. E isso trouxe uma série de problemas. O cristianismo foi construído em milhares de anos de pensamento escolástico, patrístico, sob a régide de um pensamento refinado, judaico-cristão. E isso trouxe um refinamento do pensamento, da ética. Jesus Cristo e Deus se tornaram o exemplo e o poder categórico durante milhares de anos no comportamento e moldava o comportamento social. O grande problema é que a política entrou na igreja também. A política, ela entra em tudo na vida do ser humano, ela está em tudo. Depois da morte de Jesus, você tem as instituições, as igrejas. A igreja católica, a igreja evangélica. E, de uma determinada forma, os dogmas religiosos, os pensamentos, as leis, as súmulas teológicas, foi construída a partir de um pensamento aristotélico e platônico. Mas vale pensar que há uma importância no pensamento cristão, no pensamento judaico-cristão. As civilizações que mais avançaram economicamente são civilizações que adoram esse Deus único, que, segundo o cristianismo, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Eu, sinceramente, estou em busca. Eu resolvi adotar a filosofia como método, como modo de vida. E o filósofo, ele vai cavucando, ele vai buscando, ele vai pesquisando. Certa vez, um amigo meu me disse: Deus não pode ser interpretado como um livro de filosofia, Deus só pode ser sentido. E o que eu sinto hoje a respeito de Deus, estou sendo sincero, é minha opinião, eu ainda não sei. Eu tenho a impressão de que existe algo lá que criou um universo de forma inteligente. Mas eu não sei se é como a Bíblia diz, ou os cristãos descrevem, ou os judeus. Talvez os judeus estejam mais próximos, né, do que seria a descrição de Deus. Então, sinceramente, eu não tenho certeza se Jesus Cristo é o Salvador, é Deus na Terra. Não tenho certeza, não tenho opinião a respeito disso, estou formando minha opinião a respeito disso. Então, diria que é hoje, amanhã posso ser outro, não sei, posso chegar a outra conclusão, que eu estaria mais para um teísta. A impressão que eu tenho é que existe um Deus, mas ele pouco influencia aqui. É muito raro a influência dele aqui.
tendo em vista que já temos tudo aqui. Nós temos floresta, nós temos montanhas, nós temos árvores, frutas, nós temos tudo. Tudo para tentar construir a melhor vida possível e enfrentar a vida dignamente como guerreiro. Isso lembra um pouco o estoicismo, né? O estoicismo é uma filosofia de vida que defende que você deve ter virtudes, né? Os romanos, eles adotaram o estoicismo. Um dos grandes expoentes do estoicismo é Marco Aurélio, o imperador de Roma. Esses dias eu estava lendo 2 livros. Um livro sobre a história de Roma, né, que aliás eu pretendo ler aqui no canal, e um livro sobre a história da Grécia Antiga. Roma desenvolveu uma política muito peculiar, desenvolveu uma sistemática política bruta. Nós tivemos uma monarquia romana, primeiro, Rômulo e Remo, reza a lenda, foram que formaram Roma em 751 a.C., e a partir daí uma pequena vila de agricultores e pastores começou a aceitar todo mundo. E aí cresceu, Roma cresceu, enfrentando os etruscos, enfrentando os povos vizinhos, os sabinos, os latinos, os italiotas. Então Roma é um agrupamento de várias tribos e respeitava, assim, entre aspas, as leis, e Roma foi costurando um grande império. Com a derrubada de Tarquínio, Roma criou uma república. Os aristocratas romanos, os descendentes das primeiras famílias romanas, os patrícios, conquistaram o poder e aí desenvolveram uma espécie de uma aristocracia, uma república. E essa república começou a se degladiar entre classes sociais, entre os nobres e a plebe. E a plebe foi conseguindo espaço. Surgiu Tibério, surgiu Vespasiano, surgiu vários imperadores. Através de um clientelismo, Roma desenvolveu um sistema de clientelismo, de clientela, que era os nobres, os ricos, as pessoas que tinham poder, elas agrupavam pessoas em volta delas e a partir daí essas pessoas mais simples faziam favores para essas pessoas mais ricas. Uma espécie de clientelismo, uma rede de conexões. Roma desenvolveu uma hierarquia de cônsul. 2 cônsuls eram o que governava. Um deles era responsável pelo exército e havia um senado. Então nós temos um desenvolvimento estratégico, político, sociológico muito complexo em Roma com o decorrer dos séculos, até desencadear num império. Um império. Júlio César, 70 anos mais ou menos antes de Cristo, desenvolveu um sistema próprio. As pessoas de Roma naquela época não gostavam muito da ideia de rei. Então ele se dizia César. Pegaram Júlio César na escadaria do Senado e... não vou falar a palavra porque o YouTube é cheio de... tem algumas coisas que tem que respeitar. E uma picadinha de abelha, 26 picadas de abelha. E aí ele veio a sucumbir na escadaria do Senado. Os senadores e até seu filho adotivo o fez dormir para sempre. Roma desenvolveu um império que foi desde a África, passando por uma parte da África, uma parte do Oriente Médio, uma parte da Europa, da Gália, naquela época chama-se Gália. E para desenvolver toda essa parafernália política, esse desenvolvimento tecnológico monstruoso, ela se expandiu além das suas muralhas até ter uma série de problemas
400 anos depois de Cristo, Roma estava decadente, uma situação muito precária. Então a política se desenvolveu como habilidades de negociação. Não é possível se perpetuar no poder para sempre. O poder é uma coisa muito móvel, ela muda, a política muda a cada segundo. As forças de coalizão, as alianças, algumas alianças são formadas e outras são quebradas. E aí existe uma análise que nós podemos pensar em estratégia. Como o homem não tinha o Deus único como o soberano, ficava difícil, então acreditava-se nos deuses. Então você orava para um determinado Deus, o Deus da colheita, o Deus da guerra, o Deus do fogo, o Deus da luz, Apolo, para te iluminar nos seus caminhos, mas você tinha que abrir frente. E aí é onde se ganhava esse dinheiro na época romana, no Império Romano, com os espólios da guerra. Muitos dos líderes romanos atacavam alguns territórios e compartilhavam o poder. Tem um livro muito interessante chamado Arte da Guerra, de Sun Tzu, que ele fala que a política envolve análise estratégica do terreno, a guerra. Política, a von Clausewitz dizia que a guerra nada mais é do que a extensão da política, só que por outros meios. Von Clausewitz. Então, dentro desse cenário, nós temos análise de terreno, análise do clima, as tropas, a virtude, que é o tal, que é o caminho, né? E o comando. Tudo isso tem que estar em harmonia. É muito comum nós pensarmos na contingência e no ser. Virtu e fortu, falava Maquiavel, né? Que aliás é um dos pensadores que eu mais abomino, mas não deixa de ser um dos pensadores aí na história. Maquiavel vai defender que política é a busca de meios para se chegar a um fim. O fim justifica os meios? Não se sabe se foi Maquiavel que disse isso, mas parece que sua filosofia, seu pensar, é baseado nisso. Ele era um funcionário público da corte dos Borgias, da Renascença. Então a gente vê que o pensamento estratégico, o planejamento estratégico a respeito de um objetivo, vai sendo delineado conforme os séculos e séculos. Aí vem Jesus que diz que o homem faz muitos planos, mas o último a dar a palavra é Deus. Jesus foi, na minha opinião, um divisor de água, um grande mestre da vida, um grande pensador, um grande filósofo, na minha opinião, o maior de todos os filósofos. Em segundo lugar, Aristóteles, e terceiro, Platão, e quarto, Sócrates. É esses que eu quero me especializar. Principalmente em Sócrates, Platão e Aristóteles e Jesus Cristo. Porque, na minha opinião, foram eles que pensaram o mundo.